Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a Lei da Liberdade Econômica. É uma lei que foi promulgada o ano passado, em setembro, vai completar agora um ano. E sobre o que a gente está falando? Sobre a liberdade econômica no mundo, né? Para depois chegar no Brasil. Mas olhem aqui, os países mais vermelhinhos, né, são onde existe menos liberdade econômica. E os países mais verdinhos são onde existe mais liberdade econômica. Não é coincidência, né? Todo o mundo civilizado e desenvolvido, a América do Norte, a Europa e a Austrália, né, com alguns países aqui na América Latina, eles são países que têm por tradição a liberdade econômica. As pessoas empreendem, né, têm essa característica de se virar, não depender do governo, não ficar com esse tipo de paternalismo que a gente observa. O Brasil está aqui com uma coloração bege. O Brasil está no intermediário, né? Mas veja aqui, ó, os vermelhinhos. Infelizmente na América Latina, né? Nós estamos lá a Venezuela, o Equador, a Bolívia e infelizmente a Argentina. A Argentina está trilhando esse caminho do populismo, de não ter liberdade econômica. O Brasil, aqui na América Latina, a gente está vendo aqui que a Colômbia, ela está muito mais evoluída em relação ao Brasil, com relação a legislação do comércio, né? E se a gente olhar também aqui no mundo, o Brasil está em companhia de alguns países importantes, né? Como China, Índia, Rússia, os BRICS. Mas um dos BRICS aqui já é bem mais livre. Então talvez a característica do Brasil, né, não dá para ser igual a Suíça, que é um paísinho desse tamanhinho, que é o mais livre do mundo, em função do que a gente conhece na Suíça. Mas o Brasil, sim, tem que galgar do lilás aqui, do bege, para o amarelo, para depois para o verde. Temos muito trabalho pela frente. Então, o que a gente está vendo na Lei da Liberdade Econômica? Vamos relacionar algumas coisas que a lei definiu. Na verdade, o governo está dizendo para nós, ó pessoal, tem algumas coisas que vocês podem fazer. Então a gente tem que exigir. O governo está dizendo, olha, garantia de livre mercado. Então, o Estado apenas como órgão normativo e regulador. Então tem que privatizar sim essas grandes empresas que não são de educação, saúde e segurança, né? Petrobras, Correios e mais outras empresas, que não tem necessidade de ficar no Estado, né? E o governo está dizendo isso para nós, né? Reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. O governo está dizendo para nós, olha, nós sabemos que o Estado, por exemplo, a Prefeitura de Jundiaí, ela é uma estrutura muito grande. Tem muitas pessoas, tem pessoas de altíssimo gabarito intelectual e técnico, e tem um orçamento de 2,5 bilhões, então ela é uma máquina poderosa. Então se ela não reconhecer que o pequeno comerciante, né, o pequeno cabeleireiro, né, a costureira, são vulneráveis em relação à prefeitura, a prefeitura pode sufocar essas pessoas. E o governo está dizendo isso para nós, vocês têm que exigir isso, né? Reduzir a burocracia nas atividades econômicas e segurança jurídica. O governo está dizendo para ele mesmo, né? Está dizendo para a sociedade, vocês têm que trabalhar, pessoal, com segurança jurídica. Não fica inventando moda, vocês aí no Estado ou você aí na Prefeitura, porque essa é uma lei federal. Fim do alvará para atividades de baixo risco. As prefeituras estão cumprindo isso, estão exigindo alvará para eu abrir, para eu colocar lá uma banquinha de frutas, né? Ou abrir uma costureira, coisas desse tipo. Então não precisa mais de alvará. Então você tem que estimular a criação de empregos. Então, mas o que realmente a gente gostaria de concentrar agora aqui é inibir o abuso regulatório. É o governo dizendo para ele mesmo, você abusa na regulamentação, né? Criar reservas de mercado, dificultar a entrada de novos competidores. Isso acontece nessa lei da bitributação, né? Na reforma tributária, é para acabar com muitas coisas desse tipo. Um Estado não quer que você forneça material ou serviço para outro estado, porque você vai, teoricamente, tirar o emprego deles lá. Mas se eles não têm a capacidade, ou pelo menos não têm a quantidade de produção que é necessário, outros vão lá e produzem. Então, o governo dizendo para ele mesmo,
especificações técnicas desnecessárias, burocracia. Eu não sei por que nós somos assim, né? Talvez seja uma baixa autoestima, a gente exige coisas mais do que, somos mais realistas do que o rei, né? Demanda artificial ou compulsória de produtos ou serviços cartoriais. Uma cultura, né, que talvez venha, né, da Península Ibérica, quando eles eram a holding do Brasil, dificultava para que a gente tivesse que pagar mais impostos, etc, etc. Passou 200 anos e a gente não superou essa baixa autoestima e a gente quer sofrer, quer ter burocracia, quer dificultar a vida das pessoas. Inibir abusos regulatórios, colocar limites à livre formatação de empresas ou atividades econômicas não proibidas pela lei federal. Ou seja, a lei federal não proíbe um monte de coisa, aí vem o Estado e vem o município, todo o serelepe querendo proibir, querendo dificultar o trabalho de um barbeiro, de uma costureira, de um vendedor de caldo de cana, de pastel. Ficam inventando um monte de regras e só espanta, né, os empreendedores da cidade. Então, esse é um grande problema. Então, a lei do abuso econômico, inibir o abuso econômico, é o governo dizendo para nós: vocês têm que exigir isso, pessoal, de nós mesmos, do próprio governo, do próprio Estado. Pessoal, é isso, tá? Fiquem à vontade para entrar nas nossas redes sociais e vamos refletir mais sobre a nossa liberdade econômica, o quanto realmente nós somos livres para empreender, para trabalhar e para ganhar dinheiro e para ficar rico. Obrigado, pessoal. Um abraço.